Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa 18ª reunião. É uma alegria podermos continuar aí no Atos dos Apóstolos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de vós, Senhor, como meu professor. Em cada dia preciso de vós. Dai-me a clareza do discernimento. Somente ela consegue sentir e alcançar vosso Espírito. Os meus ouvidos são surdos, não consigo ouvir a vossa voz. A minha visão está turva, não consigo ver os vossos sinais. Ensinai-me a sentar aos vossos pés e a escutar a vossa palavra. Amém. São Francisco, rogai por nós. Então, no último encontro, nós havíamos concluído com o martírio de Santo Estevão, né? Lá no capítulo 7º dos Atos dos Apóstolos. E agora a gente continua capítulo 8º e 9º, no qual esse movimento que a gente vinha concentrado, né, na figura de São Pedro, passa agora a se concentrar na figura de São Paulo. Então, dessa maneira que a gente pode ir percebendo aquele caráter missionário da igreja, tá certo? Olha, no capítulo 8º de dos Atos dos Apóstolos, nós temos o seguinte. Primeiro, uma situação ali em Jerusalém de perseguição, né? Depois da morte de Estevão, os sumos sacerdotes, né? Os judeus, os fariseus ali, os judeus em geral, né? Eles haviam ficado bastante irritados com tudo aquilo que tinha acontecido, enfurecidos mesmo, e começou uma perseguição aos cristãos. O que acontece com essa perseguição é que a reviravolta toda, né, acaba provocando uma fuga, né, uma fuga em massa. Uma quantidade imensa de pessoas vai sair de Jerusalém e essa dispersão toda, né, para fugir faz com que os novos cristãos ali, eles chegassem a Galiléia, Samaria, né, fossem para além do centro judaico mesmo, né? E é esse o movimento que nós vamos perceber agora, como que o evangelho ele vai sendo anunciado aos povos não pagãos, tá certo? Então, dos versículos 1 até o terceiro, nós temos essa situação da perseguição da igreja. Olha, naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e guardaram luto solene por ele. Saulo, entretanto, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora os homens e mulheres para atirá-los na prisão. Olha, tudo que nós vemos aqui no capítulo 8º entra em contraste com o que acontece no capítulo 9º, que é o seguinte. Esse instante, Saulo, ele ainda no rigorismo, né, pretendia aplicar a lei judaica com a máxima severidade, né, a ponto de perseguir esses que eram entendidos como uma seita, a seita dos nazarenos, né? E ali essa perseguição continua, o povo se dispersa, mas especialmente desse motivo de dispersão surge uma oportunidade de pregação. É exatamente uma evangelização espontânea que acontece. E agora, dos versículos 4 até o 13, nós vamos ver a ação evangelizadora de Filipe, não o apóstolo, mas um daqueles que havia sido ordenado diácono ao lado de Santo Estevão. Tá certo? Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte anunciando a palavra. Foi assim que Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a anunciar-lhes o Cristo.
As multidões davam ouvido àquilo que Filipe dizia. Unânimes o escutavam, vendo os sinais que fazia. De muitos possessos saíam espíritos impuros, dando grandes gritos. Foram curados também numerosos paralíticos e aleijados. Era grande alegria na cidade. Olha, aqui nós vemos Filipe realizar prodígios, maravilhas, assim como nós havíamos visto acontecer com Estevão e também com São Pedro, São João, uma multidão se convertia, né? Esse movimento aqui é fascinante. Por quê? Imaginem quantas vezes os apóstolos tinham caminhado por aquelas cidades com Jesus, né? E e percebiam, né, como Jesus tinha vontade de, de evangelizar aquele povo, né? Como Jesus tinha vontade de ver o evangelho sendo pregado até ali. E essa vai ser a admiração dos apóstolos, né? Saber que o evangelho chegou a Samaria, né? Que o povo se converte. Enfim, capítulo 8, verso 9. Na cidade estava morando um homem chamado Simão, Simão o Mago. Ele praticava magia e fascinava a população da Samaria. Ele fazia-se de importante e todos, do menor ao maior, lhe davam ouvidos e diziam: Este é a força de Deus, chamado o Grande. Davam ouvidos a ele porque, desde muito tempo, os fascinava com as suas magias. Depois, porém, passaram a crer em Filipe. Olha o movimento, o povo que se admirava com esse traumaturgo, né? Esse taumaturgo é aquele que faz magia, né? Que causa espanto e admiração. Passaram a se converter, então, a Pedro, ou melhor, a pregação de Filipe, né? Que anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres se deixavam batizar. Também Simão abraçou a fé, fez-se batizar e tornou-se adepto de Filipe, porque ficara fascinado ao ver os sinais e os grandes milagres que aconteciam. Ou seja, a gente vê aquela comunidade de cristãos aumentando, né, e o número de batizados se expandindo. Ali a pregação de Filipe já ia mostrando resultados e mais do que isso, né? Quando nós vemos, por exemplo, um homem como Simão se converter, nós podemos nos dar conta que é um movimento bonito, né? De começar já a aceitar esse evangelho. No entanto, ele talvez ainda não sabia muito bem a profundidade de ser cristão, né? Porque a princípio o que fascinava mesmo eram os milagres operados através de Filipe. Agora, Pedro e João na Samaria. Então, nesse trecho, né, do versículo 14 até o 25, São Pedro e São João, eles são enviados até essa Maria, né, mostrando aí a autoridade que efetivamente possuía como é, bispo primaz, né, o Papa, né, o vigário de Cristo na Terra. Ele vai enviado, né, ele e João. Então eles vão lá para testemunhar isso, né, para confirmar isso e também confirmar a missão de Filipe, né? Então a igreja mãe, através de Pedro e João, a igreja de Jerusalém, vai lá autorizar, né, essa conversão em massa que graças a Deus havia acontecido através de Filipe. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, então, enviaram Pedro e João, né? Verso 15. Chegando ali, Pedro e João, né, chegando ali na Samaria, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha, imposição das mãos e depois recebem o Espírito Santo. Essa diferença, né, de dois momentos nos recorda os nossos dois sacramentos. Primeiro, o batizado, no qual nós somos inscritos, inseridos no corpo de Cristo, e depois a confirmação, né? A crisma, ela é como que a outra face de uma mesma moeda, porque tanto o batismo quanto a própria crisma, eles completam em nós a graça de Deus. Somos incorporados na igreja, como membros de Cristo, e somos
feitos templos do Espírito Santo. Aqui nós nos damos conta de dois momentos distintos no qual isso acontece. Vamos lá. Verso 18. Simão viu que o Espírito era comunicado pela imposição da mão dos apóstolos. O Simão, o mago, né? Ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dai também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser a mão recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: Que o teu dinheiro vai contigo à perdição. Pensas que podes adquirir, né, comprar o dom de Deus com dinheiro? Não te cabe parte alguma nesse assunto, pois teu coração não é reto diante de Deus. Olha, São Pedro ele é incisivo, né? Bastante rígido ali, e ríspido mesmo com aquele homem que queria, né, comprar o dom de Deus. Ele chamava Simão, e no século XV, né, a gente sabe que a, a, a indignação protestante, né, principalmente através de Lutero, é contra exatamente isso, a simonia, né? Simonia vem de Simão, que é aquele absurdo, né, de pensar que seja possível comprar o dom de Deus com dinheiro, né? Comprar indulgências, graças. E, e isso provocou a ira de São Pedro ali, né? Isso é inadmissível, não tem, é de graça, né? É dom, gratuito. Não compramos isso, né? Não é um direito que nós possuímos. Então, depois São Pedro diz, né? Arrepende-te dessa maldade e suplica ao Senhor que ele perdoe esse pensamento do teu coração, pois eu te vejo entregue ao fel da amargura e ao laço da iniquidade. Simão lhe respondeu: Suplicai vós por mim ao Senhor para que não me aconteça nada do que dissestes. Então ali ele já percebe que fez, né, um- uma besteira, não é mesmo? E aí São Pedro corrigiu e eles percebem ali uma maneira já de reconciliação, né? Eles está então, depois de dar testemunho de pregar a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém anunciando o evangelho a muitos povoados samaritanos. É curioso porque hoje o evangelho da segunda-feira, dia 4 de outubro, é o evangelho do bom samaritano, né? Então, adiante. Filipe continua a missão dele, né? Agora, Filipe e o etíope. Essa passagem é muito bonita, e especialmente para nós que estamos fazendo o estudo bíblico, porque o etíope ele não compreendia as escrituras, né? E precisava de alguém ali que as explicasse. Olha que bonito. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai em direção ao sul. Toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu o eunuco etíope, o alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Então, o etíope era ali como que o ministro da economia, né? Essa Candace é um termo semelhante, equivalente àquilo que existe no Egito, né? O faraó. Então, esse era um alto funcionário da rainha, que descia de Jerusalém, né? Estava ali talvez participando de uma das festividades, indo ao sul, né? Ou ao litoral, indo para Gaza. Ele estava vindo e voltava sentado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Olha só, um etíope lendo uma passagem do Antigo Testamento. Então, o Espírito disse a Filipe: Adianta-te e aproxima-te dessa carruagem. Tendo acorrido, Filipe ouviu que o etíope lia o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que estás lendo? Olha, naquela época, as leituras eram sempre em voz alta, né? Não acontecia de fazer em leitura mental, né? Como nós fazemos ao ler um texto sem pronunciá-lo. Então o etíope ia
declamando, né, aquela passagem do Isaías, e Filipe questiona: compreendes o que estás lendo? Né? Então, todo esse movimento aqui, inspirado pelo Espírito Santo, tá certo? Versículo 31. Ele respondeu: como poderia, se ninguém me explica? Então, convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, emudeceu e não abriu a boca. Na sua humilhação, o direito lhe foi tirado. Sua descendência, quem poderá enumerá-la? Sua vida foi arrancada da terra. A gente sabe que esse trecho aqui de Isaías refere-se ao servo sofredor, e mais propriamente a figura de Cristo, né? Está falando de Jesus. Versículo 34. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então, Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Olha só, é muito semelhante àquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús quando eles saíam de Jerusalém depois da Páscoa. Jesus os encontra e vai explicando-lhes a Escritura, se recordam? Aquele movimento de explicar as Escrituras era exatamente o anúncio, né, do Evangelho, que foi fazendo com que o coração ardesse. E também ardeu o coração desse etíope, porque ele diz, né, quando chega àquele lugar com água: que impede que eu seja batizado? Né? Aqui temos água. O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi para parar em Azoto e, passando adiante, anunciava o evangelho a todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha como que isso é bonito, meus irmãos. Isso é tremendo, né? O Espírito Santo queria mesmo que aquele etíope fosse batizado, se convertesse, talvez porque é através de pessoas assim que o evangelho ele vai se propagando. E o catolicismo ele tem essa característica. Não apenas os apóstolos exerceram uma missão essencial na evangelização, como também cada cristão, né, na sua simplicidade, por onde quer que passava, ia testemunhando a partir da própria vida o evangelho de Jesus. Exatamente como São Francisco de Assis nos dizia, né? Pregue o evangelho a todo instante. Se necessário, use palavras. O que ele entendia por pregação? O que ele entendia por evangelização? Ou melhor, o que a Igreja Católica sempre entendeu por evangelização? Que antes que ela aconteça através das nossas palavras, né, porque o salmista vai dizer, né, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Mas ele também diz, não são palavras, nem são vozes que possam ser ouvidos, né? Não são discursos nem frases. Então, o que é que realmente é a evangelização católica? É o anúncio a partir da própria vida. Significa que eu, com a maneira com que eu vivo e que eu me relaciono com o mundo, né, com as outras pessoas que eu encontro, eu sempre manifesto, eu me relaciono como um católico. Eu vou testemunhando, né, no meu jeito de agir, no meu jeito de me comportar, eu vou testemunhando que eu fui alcançado por Cristo, né? Então, talvez essa tenha sido a maior das virtudes desse etíope batizado, né? Poder chegar ao, ao governo lá da rainha e passar a ser, naquele lugar, um sinal, uma presença mesma de Cristo, né? Para evangelizar talvez uma multidão. Assim como Filipe fazia e tantos outros, não é?
Olha, o que acontece é que agora nós vamos introduzir o capítulo 9. O capítulo 9 é aquele no qual São Paulo recebe, né, a esperança da salvação. Ou seja, onde Saulo, após uma queda, encontra-se com o ressuscitado, não é? Então vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Aqui nós teremos uma experiência bonita na qual um coração que antes era eram as fibras, né, do coração de um perseguidor, é transformado no coração de um seguidor, um autêntico e devoto seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e as mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Olha, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele era chamado, os discípulos eram adeptos do caminho. Recomendação para poder ir até Damasco, buscar quem era cristão ali, para responder diante das autoridades lá em Jerusalém. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, olha, já tinha saído de Jerusalém, já estava chegando em Damasco. De repente, viu cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Então, entenderam? Paulo e seus companheiros faziam uma viagem, já estavam chegando, né? A gente acredita que talvez pela distância e por não ter água assim tanto à disposição, eles possam não ter feito essa viagem a cavalo, eles estivessem como peregrinos caminhando, né? É uma possibilidade que se estivessem também montados talvez em jumentos, né? Que são mais resistentes. Mas o fato é que Paulo, de alguma maneira, né, Saulo, cai no chão, ele cai por terra, ouve uma voz e enxerga um clarão. Depois disso, ele perde a visão por 3 dias. Né? Eles entraram ali em Damasco e ele ficou 3 dias sem enxergar. Não comia nem bebia. Por quê? Porque aquela experiência haveria de transformar não apenas a história daquele homem, mas transformar a história de toda a humanidade, transformar a história de todos nós e principalmente de todo o Ocidente, né? A Igreja Católica, e toda a evangelização dela, a ponto de que o anúncio chegasse até nós hoje, passa principalmente por essa conversão, a conversão de São Paulo. Ele, após ter sido alcançado por Jesus, ele se dá conta de um mistério profundo. Aqueles adeptos do caminho, ou que os judeus entendiam como os da seita dos nazarenos, né? Ele se deu conta de que, na verdade, era muito mais do que isso. Quando Jesus diz, Paulo
Saul, né? Por que me persegues? O que que ele quer dizer? Porque Saul não estava perseguindo Jesus. Jesus já havia, inclusive, sido sacrificado no alto da cruz e ressuscitado. Já tinha ascendido ao céu. Já havia algum tempo, né? Que ele não estava mais entre nós. E por que, mesmo assim, Jesus diz: por que me persegues? É porque, de alguma maneira, Jesus ele continua na terra. De algum modo, ele não apenas continua, como ele pode, inclusive, sofrer e sofrer a perseguição. É isso que ele acusa Saul de cometer. E aqui nós entendemos que não é simplesmente uma figura de linguagem, do tipo, se você persegue os que me seguem, eu também me sinto ofendido, né? Aquilo também me afeta e é como se perseguisse a mim. Não, porque na verdade entende que igreja é ser o corpo místico de Cristo. Se eu persigo um cristão, eu estou na verdade perseguindo o próprio Deus. Ele percebe isso e esse impacto faz com que ele se converta imediatamente. De alguma maneira que nesses primeiros 3 dias, o impacto tremendo, né, diante daquele prodígio fascinante, faz com que Paulo fique como que perplexo, né, numa experiência que ele não tem palavras, né, não sabe, não entendia bem o que estava acontecendo. E o fato é que essa conversão, né, ela vai assustar profundamente a todos aqueles que conheciam Paulo ou que ouviam dizer, e muda exatamente, né, da assassino de cristãos para evangelizador. Olha que bonito. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. Ananias significa é, é bonito a gente perceber que Ananias significa o Senhor dá a sua graça. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse-lhe: Levanta-te. Voltei. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada direita, procura por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está em oração. E acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele, para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis, e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome.
Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobre dos olhos de Saulo, como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que haviam em Damasco e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. É, é tremendo, esse movimento todo é impactante, porque nós vemos aí duas pessoas com uma ação muito bonita. Primeiro, é de São Paulo, que se converte e que imediatamente se compromete com o anúncio do Evangelho. Ele foi mesmo alcançado pela verdade. Enquanto que, por outro lado, nós temos o testemunho de Ananias, que também é bonito. Também é bonito perceber como que Deus desejou usar aquele homem para que Saulo fosse curado, né, da enfermidade e da visão, mas principalmente a visão espiritual, né? Essa é a primeira que deveria ser curada, porque São Paulo ele não reconhecia que a verdade havia se encarnado e que tinha um nome, né? É bonito nós percebemos como que Saulo, ele testemunha uma luz tremenda quando percebe a revelação de Jesus. Mas também aquela luz é reflexo de uma luz profunda que brilhou no interior daquele homem. Uma luz teofânica. Teo, Deus. Fania, revelação, né? Apresentação. Aquela luz, ela revelou o próprio Deus e ele, né, pôde reconhecer que é o Messias esperado dos judeus, estava verdadeiramente entre os homens através de Jesus. Isso tudo é tremendo, porque nós percebemos que o Senhor, ele disse a Ananias o seguinte: eu escolhi esse homem como instrumento. Primeiro, se ele é instrumento, significa que ele foi eleito, né, foi separado para ser usado. Então, a graça vem de Paulo? Não. O poder vem de Paulo? Também não. O mérito pela missão que realiza, ele merece realizar essa missão? Não. Mas ele é usado como um instrumento, de maneira que por ele o Senhor tenha plena liberdade para alcançar uma multidão. Ele continua dizendo no versículo 15: porque este homem é um instrumento que escolhi para mim. Escolhi para mim, ou seja, eu tomei para mim, eu elegi e separei para mim. Essa é a ideia da santificação, né? Sermos escolhidos para Deus. São Paulo ele foi escolhido para Deus, de maneira que fique evidente a todos os povos que aquele homem, que antes tinha um coração endurecido e com um rigorismo terrível, perseguia outros homens, aquele homem foi alcançado pela graça de Deus e se transformou radicalmente. É esse o poder do Evangelho. Jesus mostra assim que a graça é dele e não de São Paulo, né? A graça que faz com que a igreja subsista até hoje não vem de nós, meus irmãos, mas vem do próprio Deus e da sua misericórdia. Porque assim ele foi escolhido para levar o nome de Deus aos gentios, aos reis, aos israelitas. Aqui nós podemos perceber como que os planos humanos eles caem por terra, né? Quando São Paulo ele se converte, todos os planos que ele tinha caem por terra. E Deus coloca um novo plano, né? Ele agora é portador da graça de Deus. Ele é chamado
exatamente como Davi um dia foi chamado, como Salomão foi separado, como Jeremias, como Samuel. Tantos e tantos homens do Antigo Testamento foram chamados assim, né? Eles caminhavam, conservavam a sua vida, de repente tudo se transforma, né? Uma reviravolta e Deus passa a ser o centro mesmo, né? Passa a ser a razão daquela existência. Por hoje, né, nós ficamos com essa introdução, porque há alguns elementos que eu gostaria de retomarmos e especialmente meditarmos um pouquinho a respeito da figura de Ananias, mas deixo para o nosso encontro no dia 11, né, na próxima segunda-feira. E por essa semana, né, gostaria que nas nossas orações nós pedíssemos de Deus a graça de ter essa audácia mesmo, essa ousadia de mudar de vida, deixar que o homem velho caia por terra, né, com os nossos planos humanos e nasça no nosso peito, no nosso coração, um desejo avassalador mesmo de vivermos com um único Senhor, né? De que Deus ele seja o centro da nossa vida e que não permaneçamos divididos, né? Servindo a Deus e servindo ao mundo, mas que o nosso coração seja consumindo e inflamado por nosso Senhor. Amém? Olha, agradeço, né? Esses aí, a Fernando, Carlos, mamãe, por estarem presentes nessa noite e que São Francisco, né? Ele especialmente possa interceder por nós. Rezemos. Senhor, fica diante de mim e indica-me o caminho certo. Senhor, fica junto de mim e protege-me. Senhor, fica atrás de mim e protege-me das ciladas das pessoas de má vontade. Senhor, fica por baixo de mim. Salva-me das armadilhas e segura-me se eu cair. E, Senhor, fica em mim e consola-me quando eu estiver triste. Senhor, fica à minha volta e defende dos que me atacam. Senhor, fica por cima de mim e abençoa-me. Dai-me, Senhor, uma noite tranquila e no fim da vida, uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.